Eu resolvi fazer essa live derivada de uma pergunta que eu tive numa live de cartomancia. Se eu não me engano, foi na semana passada ou retrasada. E a pergunta foi sobre os desafios de ser terapeuta. Não foi uma pergunta para mim, foi uma pergunta de uma terapeuta perguntando sobre como lidar com os desafios em ser terapeuta. Eu tive a oportunidade de conversar com ela um pouquinho depois, antes de fazer a live, mas porque é um assunto bem vasto e bem amplo, como qualquer outra profissão, a gente tem diversos desafios. E talvez porque eu encontrei bastante desafios nisso, e a gente sempre encontra desafios, e eu acho importante ter um suporte, com quem contar, com quem conversar, porque assim como estamos dando um suporte terapêutico, é importante termos esse suporte também. Então, a primeira coisa de tudo é sempre estar se trabalhando, sempre estar se cuidando. Mas hoje, eu talvez entre um pouquinho mais para frente sobre o ponto principal, encaixando nessa pergunta, atendendo essa pessoa, porque podem ser vários desafios, mas eu selecionei alguns outros pontos que me chamam bastante atenção, que acho que tendo eles bem firmados, fica muito mais fácil enfrentar qualquer outro desafio. Então eu vou começar lendo um trechinho do livro do Bert Hellinger sobre as ordens do amor. Então ele fala assim sobre o amor. O aspecto mais importante foi reconhecer que o amor atua por trás de todos os comportamentos, por mais estranhos que nos pareçam, e também de todos os sintomas de uma pessoa. Por esse motivo, é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde se concentra o amor, então chegamos à raiz, onde se encontra também o caminho para a solução, que sempre passa também pelo amor. Isso eu vivenciei primeiro na terapia primal, e em seguida também na análise do script e na terapia familiar. Então o Bert ele trabalhou com diversas terapias para chegar nas constelações sistêmicas, nas constelações familiares. E dentro dessa análise ele percebeu que o ponto principal, a chave para qualquer terapia é o amor. E como é que é esse amor? Então ele continua explicando. Notei que grande parte do tão decantado trabalho com emoções, onde o terapeuta diz ao cliente, solte sua raiva, deixe escapar o essencial. Já vi casos em que alguém é incitado a dizer aos pais que está furioso com eles, ou mesmo que deseja matá-los, e mais tarde se castiga severamente por isso. A alma da criança não tolera nenhuma depreciação dos pais. Só quando vi isso é que tomei plena consciência da dimensão desse amor. Por isso procuro sempre e antes de tudo pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. Por quê? Às vezes a gente fica assim, mas como é que eu vou encontrar amor se eu só sinto raiva e ódio? Aí a gente entra naquele princípio das polaridades, dos princípios herméticos, que na verdade quando a gente sente ódio ou sente raiva é porque é importante. E se é importante é porque ali existe o amor. E se é possível reconhecer o amor, é possível reconhecer a reconciliação e é possível encontrar mais facilidade. Então, quando um cliente chega, com uma decepção, uma frustração, um incômodo, é porque ali há algo importante, algo relevante que deve ser trabalhado. E onde existe a maior tensão é onde existe o maior amor. O amor é quase sinônimo de vida, porque o que a gente vai dentro de umas linhas mais filosóficas, do o que é Deus, o que é amor, o que é vida, o que é paz. Tudo vem da mesma fonte, que é a fonte que mantém tudo, que emana, faz essa relação imanente. E mesmo nas relações de maior dificuldade, a dificuldade vem da onde? Vem do mesmo ponto, do ponto central, do ponto principal. E quando a gente se opõe a algo, a gente está indo contra o fluxo natural de como tudo é. Porque as coisas são como elas precisam ser. Tudo existe uma ordem, um porquê. E às vezes não cabe a nós discutir o porquê. Mas quando a gente trabalha a aceitação das relações, a gente consegue encontrar
é um fluxo, né? O objetivo é sempre a fluidez, o fluxo. E quando a gente consegue encontrar esse fluxo, é o sinônimo de amor, né? E não quer dizer que você precisa concordar, não quer dizer que você precisa ser conivente com qualquer tipo de situação, e muito menos, assim, aumentar ela, né? De forma alguma. Mas perceber que daquela raiva, daquele sentimento difícil, por trás disso existe um sentimento de necessidade de vínculo, de afeto, né, do amor. E não só dentro do próprio sistema familiar, que foi concebido, né, foi constituído através do amor, né, mas também um certo amor pelo cliente. E isso não significa nem um pouco ter uma relação de apego, né? Pelo contrário, porque eu selecionei, na verdade, vários trechos, né? Eu vou lendo um pouquinho e vou explicando porque eu acho sensacional. Dentro disso, de aceitar a realidade tal como é, né? Então, nesse mesmo livro das Ordens do Amor, o Bert fala da importância de ver e aceitar a realidade tal como é. Então, um dos clientes dele faz a pergunta: você é simplesmente muito forte. E aí o Hellinger responde: sim, eu sou. Sabe por quê? Para mim, o mundo é certo como ele é, mesmo assustador. Posso dizer sim a isso, tal como é. Assim também posso dizer essas coisas, porque digo assim a isso. Tudo o que é grande tira sua força do assustador. Tudo o que é grande tira sua força do assustador. Quem desvia o olhar constrói castelos nas nuvens. Então, às vezes, você não precisa de 1030 cursos e certificados, né? Você não precisa ter uma especialização, você não precisa ser perfeito. Longe disso, ninguém é perfeito. Mas, a partir do momento que você aceita essa realidade tal como ela é, você abre espaço para que o próprio campo, para que a própria pessoa, para que o próprio cliente, para que o próprio paciente, como você queira chamar, encontre a solução. E você estando nesse caminho de auxílio para isso, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm um certo receio ou preconceito, né? Mas cadê o diploma do fulano, né? Ah, mas não é psicólogo. Ah, mas não é psiquiatra. Ah, mas não é médico, né? E quem garante que ter esse diploma vai garantir, né? Vai ter essa eficiência num trabalho terapêutico? Porque ele só acontece mesmo com essa coragem, né? De encarar o amor. E quantas pessoas que você conhece que tem coragem de amar? E amar, eu não quero dizer deixar a pessoa livre ou né, curtir ali quando tá tudo bem, saber chamar pra sair, passear, né, dar presentes. É claro que cada um tem uma linguagem diferente de amar. Mas eu digo de sem expectativa, de sem ficar na demanda de uma correspondência, de sem ficar esperando que tudo seja bom sempre, ou que tenha que ser da forma como você quer, né? E é um total desapego. E quanto mais às vezes a gente estuda e esmiuça cada caso, às vezes a gente tira a força da solução, a força desse amor em aceitar as coisas como elas são. E aceitar não quer dizer, de forma alguma, deixar como estar, né? Porque às vezes a pessoa tá lá toda estrupiada, ah, não, eu aceito como ela está. Não. Não é isso. Mas é perceber que é assim que tá. E quando você aceita que está assim e tudo bem, aí você abre espaço para caminhar uma solução. Porque quando a gente não aceita, a gente está prendendo. Não pode ficar assim. Então o sentimento da não aceitação é uma prisão. Porque você está querendo impor a sua vontade sobre algo. Compreende? Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre, eu vi que bastante gente entrou agora, pode perguntar sobre os desafios de ser terapeuta. Então, se você é terapeuta ou tem vontade de ser terapeuta, dentro de um sentido de auxiliar o próximo, aconselhar, seja de uma forma mais científica e formal ou não, pode deixar mensagem, comentar, dar um oizinho aí, que eu vou estar comentando sobre isso. Talvez eu faça mais de uma live sobre esse assunto, porque é um assunto bem extenso. E eu selecionei poucas coisas sobre isso, né? Veio pergunta de cartas aqui na caixinha. Não é live de cartas hoje, não. Quinta-feira amanhã eu faço live de cartas.
O terapeuta é um guerreiro e precisa da coragem de um guerreiro. O guerreiro vai até o limite extremo, pois a decisão só é tomada no último limite. Suas chances parecem ser de 50 contra 50, mas para quem ousa chegar ao limite extremo, são na prática de 99 contra 1. Por quê? Porque a realidade que é tomada a sério é amigável. Porque assim, o que acontece? A natureza ela tem um bom funcionamento, né? Você vê, os passarinhos não têm dificuldade em voar e cantar. Eles não têm dificuldade em se reproduzir, eles não têm dificuldade em encontrar alimento. O mundo é extremamente abundante, funciona muito bem, né? O estado natural, você olha um bebezinho. O bebezinho tá totalmente entregue e relaxado ao mundo, né? Então, o estado natural do ser humano é a facilidade, é o amor, é a fluidez. Então, o trabalho do terapeuta não é nada além de deixar a pessoa no estado natural dela. E o que acontece muitas vezes é, dentro de inúmeros estudos e coisas assim aprofundadas e aquele esforço, né, em decifrar coisas, o que é muito bom, não deixa de ser importante esse recurso. Porque quanto mais a gente vai se peneirando, se melhorando, mais a gente tem a capacidade e a coragem, a autoconfiança e a força de encarar as coisas como elas são, né? E a própria capacidade de ter a coragem de abrir um mapa ou ver cartas é essa coragem de aceitar a realidade como é, para então ter a coragem de aceitar a fluidez e a solução, né? Muito bom, é bem isso de não criar expectativas e deixar fluir. Exatamente. Então, por exemplo, quantas pessoas quando eu falo que eu sou astróloga e cartomante, já falam, eu tenho medo disso, né? Eu já falo, fraquinha. Por quê? Eu não sou agressiva quando eu faço minhas consultas, né? De forma alguma. E outra, é simplesmente as coisas como elas são. É como tudo é. E como você tá lidando com as situações. Qual que é o medo disso? Talvez seja um medo da própria atitude que você esteja levando à sua vida. Então talvez você deva repensar os seus atos e o que você está plantando, né? E às vezes até circunstancialmente, porque é claro que nós sempre temos uma parcela de responsabilidade em todas as situações que acontecem. Sempre tem. Até mesmo quem dizem, né, que não se tem consciência, que é vítima da sociedade, é vulnerável, né? Sempre tem. Porque é vida, né? A vida, ela simplesmente flui, simplesmente é. E nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Já tô até me perdendo nos comentários. Nossa, necessário demais deixar fluir. Uma flor dessas. Bruxaria. Vocês são muito engraçados. Então, como você toma a realidade como ela deixa de ser assustadora. Porque é como se você olhasse para um rio fluindo. Ele sabe o caminho dele, ele sabe para onde ele tem que ir. Porque é simplesmente um movimento de ordem da natureza. E a ordem demanda uma harmonia e uma fluidez. Tanto que quando você estuda um pouco mais sistemicamente, você vai perceber que uma dificuldade está sempre vindo para uma compensação de algo, para se restabelecer a ordem. E quando você aceita aquela dificuldade, aquele desafio, que na verdade o que é? É uma trava do fluxo. Essa trava do fluxo, esse sintoma, ele está mostrando algo real e concreto que está impedindo aquilo ou que impediu aquilo, para compensar e reestabelecer a ordem dentro das leis, né? Então, muitas vezes, assim, me vem vários exemplos na cabeça que eu acho melhor não citar agora, mas sempre tem um movimento assim de compensação para reestabelecer a ordem. E quando a gente aceita isso, a gente está aceitando que a ordem seja reestabelecida. Então a solução vem com muito maior facilidade. Quando é tomada a sério, ela compensa. Quando não é tomada a sério, é minimizada e ela se vinga. Então quando a gente não aceita as coisas como elas são, aquilo piora. Justamente por conta da pressão do apego, como eu estava falando. Do prender, né? Do não aceitar. Gera um sentimento de tensão, inconformação. Inconforme. A própria palavra. Contra a conformidade. E o que é conformidade? É como é. É como a natureza é, né? Essa fluidez natural.
de harmonia, de compensação, de facilidade, de fluidez. Pertencem à realidade as consequências dos próprios atos. Por isso o terapeuta ajuda os que buscam conselho a enfrentá-las, mesmo quando isso exija deles ir ao extremo, porque então se segue algo de bom. Ele evita agir como se os clientes pudessem escapar levianamente dessas consequências, porque então elas produzem efeitos funestos, sobretudo para outras pessoas totalmente inocentes. Então, não dá para dizer assim que logo passa, tá tudo bem, você vai ficar bem. Às vezes a pessoa precisa de um chacoalhão, ela precisa ouvir assim, acorda pra vida, se você continuar nesse movimento você vai morrer. Ou ainda, você quer que seus filhos paguem por isso que você está fazendo? Às vezes é preciso de uns choques de realidade para que a ordem se restabeleça, para que a pessoa consiga ver e perceber a realidade. Porque, assim, o que acontece? Por que o cliente vem procurar uma outra visão, um auxílio, um conselho? Porque ele, por ele mesmo, não está conseguindo ver a situação, né? Então, ele está abrindo para que o terapeuta... E ser terapeuta não é uma relação de, super autoridade, né? Por mais que ele tenha essa relação do guerreiro, né, da coragem, ele está somente exercendo um papel ali. Um papel, na verdade, de canalizador da solução. E olha lá ainda, facilitador, né? Um mero telespectador do projeto que a própria natureza faz. Então não sou eu que estou curando as pessoas. Só que quando elas entram em contato comigo e confiam, aí sim eu posso atuar, né? E atuar eu falo como uma ponte. Uma ponte para a própria ordem do universo me usar para chegar até o cliente. Simples assim. Porque o que é, por exemplo, as cartas, a cartomancia? É um oráculo. O que é um oráculo? É uma comunicação com Deus, com o divino, com a natureza, com o que você quiser chamar. Não sou eu que tenho isso, né? É Deus que me usa para se comunicar, entende? Então, da mesma forma, todos os terapeutas, né, todas essas formas de terapias, o que são? É você se abrir e se permitir, às vezes dentro de um método, de um recurso, de alguma coisa, ser essa ponte para estar restabelecendo uma ordem, né? Para que a ordem seja feita, né? Para que a harmonia aconteça, volte a acontecer, de uma forma mais natural e mais fácil. Como funciona esse movimento de compensação para restabelecer a ordem? Isso é bem básico, cada ação tem uma reação. Então, se, por exemplo, você está comendo um monte de açúcar, seu organismo precisa compensar isso de alguma forma. Então, existem consequências. A compensação vem para se restabelecer a ordem. Esse exemplo básico físico. Mas existem leis dentro das relações. Então, por exemplo, às vezes um casal não consegue se harmonizar, sabe? Não sente raiva do outro. Porque às vezes eles estão compensando alguma relação passada que não foi esquecida. Não foi honrada. Entendeu? Às vezes a pessoa terminou de uma forma leviana, não reconheceu o primeiro companheiro ou a primeira companheira e se une com o outro de uma forma leviana. Então, isso por si só já é uma sentença de que o relacionamento não vai dar certo. Que precisa ser compensado essa desonra do relacionamento anterior. Às vezes é isso, às vezes pode ser qualquer outro motivo, né? Quando acontece qualquer forma de rompimento de fluxo, então necessita de uma compensação. Outro dia comi tanto açúcar que fiquei falando sem parar por meia hora com uma fadinha. As paçoquinhas, né, Leandro? Então, o movimento de compensação é justamente esse. É quando algo acontece e existe a consequência. Uma lei física, uma lei hermética, uma lei universal, que é ação e reação daquela ação. Só que num campo mais amplo, num campo sistêmico, a gente não fala só de uma ação e reação individual. A gente fala de uma ação e reação coletiva. Então, por exemplo, dando um exemplo bem amplo, né? Se eu vou lá e sempre jogo meu lixo no rio, não é só eu que vou estar sendo prejudicada. É toda a população
que se abastece daquele rio, que conta com a água daquele rio. Então, da mesma forma, nosso sistema familiar, ele coopera como ele é um grupo, ele é um só. Isso que a gente esquece, a gente é tão egoísta, que a gente acha que é um só e pronto. E não é assim que funciona. Então, quando eu me prejudico a minha saúde, quando eu não me alimento direito, não faço exercício físico, enfim, pode ser qualquer coisa. Você acha que se eu tiver filhos, eles não vão ter as consequências disso? Entende? Da mesma forma, lá atrás, se houve alguma dificuldade, alguma ação inadequada na família, está sujeito às gerações futuras arcarem com as consequências. Casos de se aproveitar de pessoas inocentes ou se aproveitar de dinheiro alheio, né? Ou quando acontece uma grande perda, ou quando acontece um filho fora do casamento, ou quando tem um rompimento leviano, quando tem a exclusão de alguém do sistema, né? Quando tem algum deficiente ou ainda alguma pessoa com algum tipo de vício e aí ela é excluída do sistema, também existe esse movimento de compensação para incluir, porque é um grupo só. Assim como as formiguinhas trabalham, a gente vê elas cooperando, você fala, nossa, que fantástico. Quando uma é retirada do grupo, logo é necessário que esse grupo se compense de alguma forma para se restabelecer a ordem. Entende? Porque é uma consciência coletiva que atua nesse sistema. E existem várias, né? A gente está falando do sistema familiar, mas a gente também tem o sistema dos países, né? Quando um país agride outro país, quando existem guerras, né? Isso vai afetando de uma forma grande para várias outras menores. Então é assim que funciona o sistema de compensação. Se existirem mais perguntas, podem estar perguntando, que eu estou de olho nos comentários, na caixinha também, tá? Cada preocupação que eu tivesse alimentado teria tirado sua força, entretanto, eu estava em sintonia com ela. O respeito maior por ela consistiu em tê-la esquecido, pois quando a esqueço, confio a sua alma. Nada é melhor que isso, mas requer grande força. Preocupar-se com outros é mais fácil, às vezes o peito incha, de puro ar. Então, como eu estava falando, não é que o terapeuta deva amar o cliente no sentido de querer resolver a vida por ele, mas de confiar que a natureza por si só vai fazer isso. Vai trazer uma harmonia e uma facilidade. Vai trazer a harmonia e a facilidade. E às vezes você não precisa ficar no pé do cliente. Vamos. Claro que existem casos e casos, né? Dentro de uma ordem. Mas a própria natureza faz por si só encontrar um caminho quando a pessoa quer, né? Então, esse trecho é quando ele explica que tinha uma constelanda, né? Uma participante com crise, com risco de suicídio, e ele esquece, né? Esquece ela e deixa ela não participar das aulas, mas ela chega no último dia e agradece muito a ele, porque mesmo não estando frequentando as aulas, ela sentiu o movimento do grupo. Ela sentiu e ela conseguiu se reencaminhar para a solução. E como eu estava comentando, para você fazer isso, exige muita coragem, de confiar que não é você que está resolvendo a situação, né? É o próprio movimento da natureza. Aí ele cita um trecho do Carlos Castaneda sobre o Dom Juan, né? Existe uma passagem maravilhosa sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo do saber é o medo. Quem supera o medo obtém clareza, e a clareza torna-se o próprio inimigo. Quem supera também a clareza obtém poder, e aí o poder torna-se o próprio inimigo. Quem supera também o poder está quase atingindo o alvo, e então vem o inimigo mais difícil de vencer, que é a necessidade de descanso. Esse inimigo jamais se deixa superar, porém no final existe um olhar claro sobre o saber, e esse momento compensa todo o esforço, de acordo? Então, primeiro, a coragem, né, de você olhar. Quando você vê, você tem que ainda ter essa relação de
do poder que você tem por ver. E ainda de saber que não é você que tem esse poder por ver, né? É de relaxar, de que é assim que é e pronto. Então são consequências. Aplicando isso mais para a realidade nossa, terapêutica, né? O que é isso? Então, você primeiro precisa ter coragem, né? Ai, nossa, terapia. Ai, nossa, astrologia, cartomancia. Eu tenho medo disso. Primeiro o medo, né? Do saber, do conhecer, do ver. E aí o segundo, de ver essa clareza, né? E ter esse poder que os outros não conseguem ver. Então, a partir do momento que você vê, você consegue também perceber e ver o do outro. E isso te dá uma certa confiança e uma certa capacidade de atuação maior que o natural. E aí você, ao mesmo tempo, tem que saber que não é você em si, mas sim a capacidade de ordem da natureza, de que é como é. E aí você tem que aprender a descansar, aprender a ver que não é você ali. Que é de novo, a base do básico que a gente já estava falando no começo. Que é o amor, de ver o fluxo, e de entender que esse amor é o que vai reestabelecer a ordem de atuação, né? Isso é bem forte, é algo bem profundo, né? Tem só mais um trechinho que eu separei, né? Que é do Tao Te Ching. Assim procede aquele que foi chamado. Terminada a obra, não fica apegado a ela. Então, como terapeuta, também procedo assim. Nada de comentários ou de análises posteriores. Quando acabou, acabou. Então, às vezes a pessoa fica perguntando, né? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? 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 E quando a gente, às vezes, fica explanando, a gente está reabrindo o assunto e cutucando o assunto. E aí, isso vai remexer de novo na situação que já estava resolvida. Às vezes, é importante a gente ter uma teoria para ter uma prática, né? Mas nem sempre. Quanto menos informação, às vezes, melhor. Às vezes, né? É claro que depende de cada situação. Mas o que eu quero dizer também é que atualmente existem inúmeras formas de se trabalhar com terapia, de ser terapeuta, enfim, de estar auxiliando as pessoas. E cada vez mais tem surgido e crescido esse movimento terapêutico, de N formas diferentes. E é importante a gente voltar sempre para o essencial. O que é realmente verdadeiro, tradicional, constante e eficiente. Porque, às vezes, o movimento de ganhar dinheiro, né, aquela coisa, é muito maior. E as pessoas não estão querendo a solução. Elas querem uma fidelidade, que é justamente contra qualquer tipo de auxílio. Porque a gente não precisa realmente ficar dependente do terapeuta ou da terapeuta. Opa, voltei, não sei se deu uma travada aí. Pelo contrário, né? É aceitar que é o próprio movimento da natureza. E só. Então, se a terapia que você está estudando, né, o método terapêutico que você está estudando, não diz isso pra você, não diz que é o próprio movimento da natureza de restabelecer a harmonia, então talvez você deva questionar um pouco melhor esse método, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem comentar um pouquinho sobre os desafios de ser terapeuta, eu estou recebendo mensagens, comentários, estou sempre de olho nas redes sociais para estar falando um pouquinho mais sobre isso também. Porque várias pessoas comentaram também sobre cobrar, como cobrar, né? Sobre as burocracias, as xaropices, né? Sobre reclamações de alguns tipos de clientes, alguns tipos de atendimento, sobre a autoconfiança, sobre a autoridade, né? Que entra, de certa forma, em tudo isso que eu falei, que é bem básico, né? De confiar e aceitar. E várias outras sugestões também de desafios, né? De atuar como terapeuta. Do próprio autocuidado também, né? Enfim, esse é um assunto, assim, muito amplo, que agora acho que já faz uma meia hora que eu tô falando, né? Sobre isso.
E assim, quando tiverem mais dúvidas, é só perguntar. Espero que tenha clareado, que já estão agradecendo. Fico feliz por ter conseguido atender algumas coisas, né? E, enfim, eu acho que é basicamente isso. Grata pelos telespectadores que ficaram assistindo até o final e falando sem parar. E amanhã tem live sobre cartomancia, onde eu vou estar respondendo as perguntas de cartas. Será às 8h30, tá? 8h30 amanhã. Então cheguem cedo, porque é só meia horinha. Eu vou estar respondendo perguntas sobre cartas, né, com as cartas, e explicando um pouquinho mais sobre cartomancia. E é isso. Muito grata pela participação e um bom fim de semana para vocês.